Casa 8, nós vimos que casa 6, 8 e 12 são casas dos Tanas, né? E, e a casa 8 é chamada de casa da longevidade. Também pode ser chamada de casa da morte, né? Porque a morte e longevidade tem uma relação direta, né? E ela também é chamada de casa das dívidas, tem relação com doenças, mas, olha bem, na casa 6 as doenças são no nível mais superficial, mais corriqueira, mais regulares. E na casa 8 a doença já pode vir de uma forma mais crônica, não precisa ser tão frequente, mas com impacto mais profundo, né? A casa 8 teria relação com a má fama, né? Heranças, perda de amigos, estudo do oculto, né? Também, desgraça, doações, segredos. E aqui nesse texto está o órgão sexual, mas na verdade a casa 8 corresponderia ao ânus, não ao órgão sexual. Tá? O órgão sexual seria a casa 7. É que tem textos que falam uma coisa, textos que falam outra, tá? Mas tá aí. Alguma pergunta sobre a casa 8? Toda casa você pode. Oi, pode falar. A casa 8, no caso, então, a pessoa que tem um planeta maléfico para o ascendente dela e estando na casa 8, então vai colocar ela mais em risco de vida, né? Seria assim? Exatamente. Planetas maléficos na casa 8 vão indicar a possibilidade de doenças, né? E E risco até de morte. vida também. Mas Né? ele sendo maléfico, assim, para o ascendente dela, né? Não, o planeta maléfico natural. Né? Natural também. Quando a gente fala que um planeta é maléfico por causa do ascendente, esse maléfico aí é diferente, não é o natural, não. É um outro tipo de maléfico. Tá? Uhum. Aí esse planeta maléfico aí, ele, é, ele pode indicar, por exemplo, risco de vida, de longevidade curta, mesmo que não esteja na casa 8, pode estar em outra casa, em outra condição. Tá? Entendi. Agora, na casa 8 um maléfico, um daqueles maléficos, né, que seria Saturno, Marte, Rahu ou Queto, Hum, aqui podem trazer risco de vida. Né? Mas não quer dizer que todo mundo que tiver um maléfico na casa 8 vai morrer cedo, não. hum. Mas pode ter riscos de vida. Né? Por exemplo, uma pessoa tem um planeta na casa 8 e tem uma crise, quase morre. Ah, Aí, pelo menos a doença, alguma coisa vai dar, né? algum risco corre, né? Não quer dizer que vai morrer. Uhum, Tá? entendi. Dependendo da gravidade, né? Aí, às vezes, junta dois maléficos ou três maléficos, aí vai ficando mais complicado. Um aspectozinho de outro maléfico. É. Então, casa 8 é uma casa indicadora de um karma mais pesado. A casa 6 ela indica um certo karma, né? Só que a casa 6 é chamada de casa dos inimigos, né? A gente viu nos significados principais que a casa 6 é a casa dos inimigos, né? E o inimigo é tudo que nos traz preocupação. Se você tem um boleto para pagar e não tem dinheiro para pagar, e se você se preocupa com isso, isso é um inimigo que tira a sua paz. Se você tem uma dor de dente
não consegue ir no dentista, de repente está num domingo, sei lá, aquilo é um inimigo, né? Está tirando o seu equilíbrio, né? Então, tudo que traz um obstáculo, uma luta para ser enfrentada é um inimigo, tá? Então, a casa 6 indica os problemas que você enfrenta, né? Só que a casa 8 seria o quê? Seriam a sua casa 6 do passado, de outras vidas, que você não resolveu. Porque a casa 6 são seus problemas, mas você pode trabalhar e resolver seus problemas. Por exemplo, você pode ter um, uma tendência à raiva, né? Mas você se acalmar, você se cuidar para não deixar isso agredir, chegar a agredir outras pessoas, né? Se você se trabalhar para controlar a sua raiva, controlar um vício, por exemplo, você está pegando os seus defeitos e está corrigindo, né? Só que numa determinada vida você tem certos defeitos, né? Que são a casa 6. Só que seu dever é corrigir os seus defeitos. Se você não corrige nada ou piora, na casa 8, na outra encarnação, esses defeitos vão vir na casa 8 como doenças, como problemas mais graves. Ou seja, aquilo que foi casa 6 no passado e você não resolveu e não ajudou, agora vem para a casa 8 com um problema mais grave, uma doença mais crônica, né? Se você não pagava suas dívidas antes, agora você vai ter dívidas e vai ser mais complicado, né? Então, a casa 8 é uma evolução positiva ou negativa da casa 6, né? Por isso que a casa 8 é chamada de casa de herança. É a sua herança da sua família, mas essa família aí é o seu passado, tá? Se você, por exemplo, no passado teve bons méritos de ter ajudado, de ter amparado outras pessoas, nessa vida você pode vir com uma boa herança de família, né? Aí para outras pessoas parece que você não teve merecimento, não teve nenhum esforço para aquilo, né? Porque veio de família, mas teve um esforço anterior de vidas passadas, né? Aquilo não vem à toa, não vem como uma herança à toa. Ninguém tem nada de bom ou ruim numa vida apenas como resultado de uma sorte, né? Tudo tem uma causa, né, e um efeito correspondente, tá? Então, por isso a casa 8 é a casa de herança. E aí a gente vai ver aqui, ó, que a casa 1 é a casa representa você e a casa 2 sua riqueza feita, conquistada pelo seu próprio esforço. Agora, a casa 7 é a casa do seu casamento ou do seu cônjuge, e a casa 8 é. A casa 7 seria o seu cônjuge, mas pode representar as outras pessoas, de forma geral também, né? Então, a casa 8 seria os recursos das pessoas que você interage. Pode ser através do casamento ou através da família, por exemplo, né? Então, a casa 8 representa o dinheiro que vem, os recursos que vêm através dos outros, né? E enquanto a casa 2 são os recursos que vêm através do seu trabalho, do seu esforço, né? Só que a casa 8 é através dos outros.
Então, por exemplo, a casa 8 vai ser muito importante para um político, porque os recursos dele vêm dos votos de outras pessoas, da confiança que outras pessoas colocam nele, né? Ou um artista, né? Um artista também, mesmo ele tem uma posição semelhante à do político. As pessoas gostam do trabalho dele e vão lá e contribuem para o trabalho dele, ou seja, está vindo através dos outros, a riqueza dele está vindo através dos outros. Então, a casa 8 vai ser importante para um político ou para um artista, né? Tá? Então, a casa 8, embora seja uma casa de sofrimento, não quer dizer que só vai trazer coisa ruim. Depende do mapa, da pessoa, dos planetas envolvidos. Mas ela sempre, a casa 8, tem relação com transformações. Tudo que está na casa 8 está sofrendo um efeito de transformações, né? Bom, então, vamos a seguir.